Depois que Dana White apresentou o card do UFC 317, o parquinho pegou fogo. Ilia Topuria, lutador invicto do UFC e próximo adversário de Charles do Bronx por uma luta válida pelo cinturão do peso leve do UFC, está esbanjando confiança. Ele desdenhou, desmereceu o Charles do Bronx e também está indignado com Islam Makhachev, o qual ele está acusando de ser um hipócrita e um fujão. Ainda os lutadores estão trocando farpas nas redes sociais. Vamos falar sobre tudo que está envolvendo a luta entre Charles do Bronx e Ilia Topuria e sobre o Islam Makhachev aí que parece que realmente fugiu do Ilia Topuria. Antes de continuar nesse canal, eu comento notícias atuais do mundo da luta, do boxe, do MMA, tretas em bastidores, porradaria em geral. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e quer se manter informado, esse é o canal. Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações, beleza? Bora pro vídeo. Hey! Então, depois do pronunciamento de Dana White do card do UFC 317, Ilia Topuria tá indignado com o Islam Makhachev, tá? O porquê? Eu já fiz vídeos falando sobre isso. Makhachev subiu para os pesos meio médio para tentar ganhar o cinturão lá. E ele só decidiu isso após a derrota do seu parceiro, entre aspas, o Makhachev é o amigo da onça, né? Belal Muhammad. Mas antes de decidir subir, o Ilia Topuria já tinha abandonado os pesos penos. O Ilia Topuria era o campeão dos pesos penos. Ele abandonou o cinturão, deixou vago lá e subiu para os pesos leves para fazer uma luta pelo cinturão. Mas antes do Makhachev decidir se ele ia ou não ia subir, o Makhachev falou que não, eu não vou lutar com o Ilia Topuria. Ele estava travando toda a categoria dos pesos leves. Ele falou que pro Topuria ele não ia lutar, porque o Topuria estava subindo os penas, e ele é um lutador pequeno para os leves, então ele já tinha passado por isso antes, ele não ia dar essa chance pro Ilia Topuria. E agora que ele subiu para os pesos leves, ele está na mesma situação. E o Islam Makhachev, durante uma entrevista, fez o favor de lembrar. Falei, cara, o Islam Makhachev disse que não ia me dar uma oportunidade para lutar pelo cinturão porque eu era pequeno. E agora ele subiu para os meios médios. E ele é pequeno lá também, tá na mesma situação que eu tava aqui. O cara é hipócrita, o cara é um dos caras mais hipócritas que eu conheço, por ser hipocrisia. Que agora ele quer uma chance lá pelos títulos, sendo um lutador pequeno lá. Só que pra mim, quando ele tinha um título aqui, ele não queria me dar uma chance. Né? Falei, e outra, ele subiria de qualquer forma, porque a realidade é que ele subiu pra fugir de mim. O que mais está indignando o Ilia Topuria é que ele falou que o mundo inteiro gostaria de ver uma luta entre Islam Makhachev e Ilia Topuria. Isso é verdade. Tirando nós, torcedores aqui do Brasil, a gente realmente queria ver Ilia Topuria com Charles do Bronx, tá? Essa era a minha vontade, pelo menos. E a maioria dos brasileiros, creio que também gostaria de ver essa luta. Porém, a maioria das pessoas no mundo, e muitas pessoas no Brasil, o próprio Renato Moicano comentou, ele queria ver uma luta entre Islam Makhachev, que é o primeiro do top pound for pound, peso por peso do UFC, contra o Ilia Topuria. Seria uma luta que o mundo inteiro gostaria de ver, tá? O primeiro do ranking contra o terceiro do ranking. E o Islam Makhachev fugiu, cara. Seria uma luta que venderia mundialmente, mais que talvez que Charles do Bronx e Ilia Topuria, tá? Segundo os especialistas aí, venderia muito mais, que é uma luta que o mundo inteiro gostaria de ver. E ele fugiu, cara. Então, isso deixou o Topuria indignado. E ele não parou por aí, tá? Ali Abdelaziz, que é o empresário do Islam Makhachev, mandou um recado ainda pro Topuria, falando, você tem que agradecer a gente por ter deixado esse cinturão vago aí pra você ter uma chance de ganhar esse cinturão. E o Topuria falou, cara, agradecer, vocês estão fugindo. Você que tem que agradecer de não espancar o teu atleta e o teu cliente, porque vocês estão fugindo. Porque eu queria lutar com o Makhachev, e eu ganharia esse cinturão do Makhachev, e seria a luta que todo mundo queria ver. Mas você fugiu. Cara, isso faz muito sentido. Ainda ele foi perguntado se ele tem intenção de subir para os meios médios, tá? E ele falou, cara, eu tenho. Se os meus fãs quiserem ver eu subir para os meios médios, eu faço isso acontecer. Eu subo sim. Né? Então, o que acontece? O fantasma do Ilia Topuria, por exemplo, o Makhachev ainda não morreu. Se o Makhachev for para os meus meio médios, conseguir alguma coisa lá, né, ganhar o cinturão, ele ainda corre o risco do Topuria subir lá para encarar ele. Então, cara, o fantasma do Topuria não morreu pro Makhachev. No meio de toda essa treta aí, dessa indignação do Topuria com o Makhachev, isso tudo hoje, tá, galera? Aconteceu tudo hoje, entrevista que ele deu hoje e tal. No meio de tudo isso, ele tá desdenhando o Charles do Bronx. Ele tá botando o Charles do Bronx meio que pra escanteio. Falou, né, agora o Charles do Bronx vai ter que pagar aí pela fuga do Islam, né? Mas eu vou pegar de leve, segundo o Topuria, ele falou que vai pegar leve, não vai ser tão doloroso com o Charles do Bronx, porque ele gosta do Charles do Bronx. Então veja como ele tá subestimando e desdenhando do Charles do Bronx, cara. E isso é um
baita de um risco, tá? Ele tá tão arrogantão assim, desdenhando, subestimando, ele pode ter uma grande uma surpresa. Eu ainda acredito na vitória do Charles do Bronx, tá? Por finalização. Acho que o Charles do Bronx tem muita experiência dentro do octógono e, cara, e ele tá muito bem treinado, tá? Depois que ele perdeu o cinturão, ele veio se reanimando, ele tá treinando mais. Então eu acho que eu vou fazer uma análise mais profunda, mais perto do UFC 317, mas eu confio que o Charles Bronx tem grande chance de retomar o cinturão dos pesos leves, tá bom? Então acho que ele tá desenhando, acho que não deveria desenhar tanto assim. Ele e Makhachev ainda estão trocando farpas no Twitter aqui, ó. O Makhachev falou aqui pra ele, quer ver, ó? O Makhachev falou aqui pra ele, ó. Olha o que o Makhachev postou no Twitter. A diferença entre mim e você, se referindo ao Topuria, é que eu fiquei no topo da lista da minha divisão, passei para a próxima. Mas você escapou de 2 concorrentes que tiveram vitórias consecutivas, no 5 e no 9 da divisão dos penas. Você não é ninguém na divisão dos leves. Só um espanhol boca grande com um corte de cabelo bacana. Vai ganhar uma e a gente conversa. Então o Makhachev mandou essa. E o Topuria respondeu, cara, a diferença entre você e eu é que eu sou um homem e você é um covarde. Eu falo e luto, você fala e se esconde. Fuja para longe sem deixar rastro. Voltando a falar aí no Twitter que o Makhachev fugiu dele. E faz muito sentido essa fuga aí do Makhachev, tá? Faz muito sentido. Cara, além de tudo isso, temos aqui que o Charles do Bronx está abrindo aqui como zebra nas casas de apostas. Eu peguei aqui uma casa de apostas só para título de exemplo. Eu não aposto, tá? E não aconselho ninguém a apostar. Só de exemplo aqui, temos o Topuria aqui, é o favorito aqui, uma grande diferença, tá? Aqui tá pagando nessa casa de aposta 1,24 pro Topuria e 4,10 pro Charles Oliveira. Então o Charles Oliveira é um azarão, tá? Então, pela arrogância do Topuria e pelo sentimento aí dos apostadores, o Topuria vai levar essa. Eu acho que não, tá? Eu acho que não. Eu acho que o Charles Bronx leva essa, tá? Temos aqui também, por último, um treino aqui que o Charles Bronx postou em suas redes sociais, postou no Instagram. Ele treinando aqui, fazendo um sparring e tal. E o detalhe é que ele tá usando capacete. Cara, e a galera não deixou de alfinetar o Charles Bronx. Teve no UFC, acho que 297, onde ele perdeu a chance de lutar pelo cinturão novamente, quando ele teve aquela machucado no olho, tá? E aí a galera falou, pô, devia ter treinado de capacete e tal, não sei o que, como se o Charles Bronx não soubesse treinar. Diego Lima depois veio e falou, cara, a gente tava treinando no chão, como é que é treinar capacete? Enfim, que a galera gosta de alfinetar o Charles Bronx como se ele e o chutebox fossem amadores nisso aí. E, pô, não são, né, cara? E aí a galera tá alfinetando, até que enfim aprendeu, agora aprendeu, tá treinando de capacete. Que geralmente o fã que fala isso, cara. Quando o Charles Bronx começou a lutar profissional, o fã não tinha nem pelo no saco ainda, tá? Beleza, galera, essa aqui é a minha opinião, essa aqui é sobre tudo isso que tá rolando no UFC. Comenta aqui embaixo se você chegou até aqui e não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Valeu! Hey!